dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, um domingo pela manhã, para junto estudarmos mais uma lição da escola dominical. Hoje é um dia especial, hoje é o dia, da ressurreição de Cristo. Essa semana comemoramos a Páscoa e acho que nós estamos vivendo pela primeira vez, eu penso, a verdadeira Páscoa em família, O sentido da Páscoa tem sido valorizado muito nesses últimos dias. Amados, vamos para a nossa lição? Ela é a lição 7, e ela tem como título Grandes Lutas, Maiores Vitórias. A lição nossa, o título da lição nossa do semestre, ela tem como título Ser um cristão verdadeiro, Ser um verdadeiro cristão. Então, nas grandes lutas, nós também temos que mostrar que realmente somos o verdadeiro cristão. Nas adversidades, temos que mostrar que somos o verdadeiro cristão. Amém? O texto básico, bíblico está em Romanos 8, 31, 32, depois do 35 ao 39. Depois em 2 Coríntios 2, 14 ao 16. Vamos estar lendo então? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todo nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem vai poder nos separar desse amor? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porfim, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos para Coríntios, então. 2 Coríntios 2, 14 a 16. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O bom perfume de Cristo é manifestado em nós pela graça de Deus. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que salva e nos que se perde. Para esse, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Amém? Então, nós vamos estar estudando a nossa lição, falando sobre as grandes lutas, quanto maior a luta, maior a vitória. E ela vai estar baseada nesses textos, amém? O texto áureo da lição fala o seguinte: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascer do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele e a sua bandeira. Está em Isaías 59, 19. Os objetivos dessa lição é nos levar a entender que Deus consente que seus filhos sofram adversidade. O sol nasce para todos. E tem um fim, todas essas adversidades. Tem um fim proveitoso para cada um de nós. Sentir-se mais firme na fé durante os momentos de luta. Confiantes, sabendo em quem nós cremos. Confiar na provisão de Deus para alcançar a vitória. Na dependência de Deus, crendo que Ele vai nos dar a vitória. Amém? Comentário da Bíblia, da lição, palavra introdutória, fala o seguinte: a presente lição ressalta o cuidado de Deus para com o seu povo e o motivo pela qual passamos por adversidades. A vitória não vem apenas pelos nossos esforços, nem no tempo que desejamos, e muitas vezes não chega da maneira como esperamos. O importante, no entanto, é a confiança que depositamos em Jesus e a certeza de que, quanto maior for essa luta, maior será a nossa vitória. As tribulações atingem os crentes, sim,
e com muita frequência. Mas quem confia no Senhor sabe que o mal sucumbirá diante do poder de Jesus Cristo. Amém? Sabe, amados, às vezes a gente pensa que a vitória vai depender simplesmente do nosso esforço. Sim, nós temos que nos esforçar. Nós temos que lutar, nós temos que fazer as coisas certas, fazer as escolhas certas, porque quando as nossas escolhas não são certas, nós sofremos as consequências, mas nós precisamos saber que nós dependemos da direção de Deus para as nossas vidas. Né? Nós dependemos totalmente do Senhor. Se nós formos só no nosso esforço, só no nosso braço da carne, nós não vamos ter vitória. É bom entender também que às vezes nós queremos a vitória, nós oramos e queremos, né? Às vezes até damos uma de exigir no nosso tempo, mas o Senhor tem tempo para todos os propósitos. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, confiar nele. E muitas vezes essa vitória nem chega da maneira que pensamos, que a própria palavra diz que às vezes a gente não sabe pedir. E o Senhor zela por nós e quer o melhor para nós. Então, toda a nossa oração diante de uma adversidade, nós temos que pedir para que o Senhor seja feita a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Assim, realmente, nós vamos participar, vamos celebrar uma vitória que realmente vai ser uma bênção em nossas vidas. Aqui fala o seguinte: Deus determina, não eu, e regula tanto a intensidade das provas quanto o tempo da sua duração. Portanto, que convém que o cristão encare as dificuldades com resignação, sabendo que não está só. Nós nunca estaremos só. O Senhor prometeu, Jesus, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é Ele que está no controle de tudo. É Ele que determina o tempo. É Ele que controla o tempo. Amém? Ponto 1. Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece em oculto para Deus. Ninguém possui condições de fugir de sua presença, de se esconder-se dele. Isso está lá no Salmo 139. O Senhor não está indiferente às situações da vida humana. Ele consente que as coisas aconteçam, porque tem propósito para todas as coisas, sempre segundo o seu querer, não o nosso. E ele tem um propósito. Vamos ler o Salmo 139, versos 7 e 10, para você ver que nós não podemos nunca esconder, ocultar nada de Deus, nem fugir da sua presença. Salmo 139, versos 7 ao 10. Olha o que diz. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Que bênção, né? O 10 ainda fala, ainda lá me haverá de guiar as tuas mãos e a tua destra me susterá. Então, eu não tenho como me esconder da presença do Senhor. Eu não tenho como fugir da presença do Senhor. Amém? Ponto 2. Deus usa várias maneiras para ensinar o homem. Eu sempre costumo dizer que o nosso Deus é um Deus didático, né? Ele dá as instruções, ele ensina, né? Ele dirige, né? Ele nos leva a pensar, a meditar. Deus usa várias maneiras para ensinar o homem. Vamos lá. E sempre é importante entender para um fim proveitoso. Deus não tem o propósito de destruir o homem. Pelo contrário, seu amor é imenso. Mesmo vivendo no pecado, o homem continua sendo alvo do seu amor e da sua misericórdia. Todavia, a santidade de Deus, tão profunda e sensível, não suporta o estado pecaminoso em que o homem vive. Deus ama o pecador, mas não suporta, né? Abomina o pecado. Por essa razão, a humanidade sofre as consequências de seus erros. Por mais que o crente se esforce para ser totalmente perfeito, ele cede à tentação devido à sua tendência para pecar, ou seja, por causa da sua natureza pecaminosa. Né? Nós erramos ainda, nós continuamos errando. E se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas, meu Deus. Não estamos falando de situações que levam à morte.
isto é, a separação total de Deus, mas de faltas praticadas em decorrência da fraqueza do ser humano, da sua luta constante entre a carne e o espírito. Então nós estamos constantemente, né, lutando, né? Essa luta. Eu costumo perguntar quem é que a gente está alimentando mais, a carne, a nossos desejos, as nossas concupiscência ou o espírito. E é bom entender, nós que temos o Espírito Santo em nós, que nós somos templo do Espírito Santo, toda vez que nós cometemos alguma falha, pecamos, é como se acendesse uma luzinha vermelha, né? O Espírito Santo nos dá um toque. E quando você sentir aquele toque, quando eu sentir aquele toque, é para que a gente desperte, acorde, e que vamos, né, voltamos para os pés do Senhor pedindo perdão, orando, né, pedindo perdão, para que não venhamos viver no pecado, na prática do pecado. Nós não podemos viver na prática do pecado, tá? 2.1. A disciplina divina. Muitos são os motivos pelos quais Deus disciplina seus servos. A palavra errar significa transgredir, perder de vista o alvo certo, mudar de direção, né? Os cristãos praticam muitas faltas em seu cotidiano. Por essa razão, Deus está sempre disciplinando-os, alertando-os, mostrando, né, a direção para o caminho certo. Ele faz isso com o desejo de corrigi-lo para que se arrependam do mal praticado e também para que cresçam na fé e na confiança. Deus não se agrada, né, de nos disciplinar, mas é necessário para que a gente não se perca. Então, por isso que nós já falamos antes, toda nossa ação tem uma consequência. E essa consequência muitas vezes nos leva a sofrimento sem necessidade, né? Ele nos dá regras a serem seguidas, né? Precisamos cumprir. Quando isso não acontece, sofremos sempre as consequências disso. Vamos agora ao 2.1.2, os erros cometidos. A disciplina ocorre por causa dos erros cometidos, por causa das nossas falhas, né? A nossa mudança de direção, não queremos muitas vezes ouvir a Deus. O crente não deve desprezar a correção do Senhor, nem pensar que está sendo injustiçado, longe de nós, né? Pois Deus repreende aquele a quem ama, é justo e não adverte ninguém sem motivo. O pai, quando ele repreende um filho, é porque ele ama aquele filho. Ele não quer que o filho sofra, que o filho venha ter consequência que traga sofrimento. Assim é Deus, Deus é o nosso pai. A atitude de cristão como filho de Deus deve ser a de reconhecer seus erros e aceitar que a correção foi necessária. Amados, como é necessário a gente reconhecer nossos erros? Como é necessário a gente pedir para o Espírito Santo nos mostrar onde nós estamos errando? Porque se isso não acontecer, nós permanecemos no erro. E às vezes a nossa atitude, né, do nosso achismo, da nossa vontade de fazer conforme aquilo que a gente quer, nos leva a não reconhecer nossos erros. Isso é muito triste e traz consequências. Às vezes, por falta de vigilância e também por desobediência, os crentes enfrentam lutas e aflições. Quando eu falo crente, eu falo todo aquele que crê em Deus, tá? Para que essas dificuldades terminem em vitória, é necessário que o servo de Deus esteja firme, buscando obedecer e tendo fé, como agir os grandes homens da Bíblia. É necessário fé, mas para ter fé eu preciso obedecer. E isso é uma das coisas mais difíceis do ser humano, né? 2.1.2, as perseguições. No passado, a Igreja de Jesus Cristo sofreu terríveis perseguições. Os cristãos foram provados na fé com muita severidade. Muitos deles pagaram a sua fidelidade com a morte, permanecendo firme até o fim. Vocês vão ver na história isso. E hoje ainda acontece em alguns lugares do mundo. Hoje a perseguição aos verdadeiros cristãos continua. E isso acontece de maneira velada, né? Despistada, por meio de preconceitos, de injustiça, de portas que se fecham, de oportunidades negadas, de intolerância e de críticas abusivas. Enfim, os meios mudaram, mas de certa forma os princípios são os mesmos. Satanás continua com seu intento de minar a fé dos filhos de Deus.
mas Jesus chamou de bem-aventurado que sofre perseguições por amor ao seu nome. E para tais pessoas ele prometeu galardão. Amém? Então hoje, né, aqui está falando que a igreja sofre perseguição. Quando estava lendo isso, eu lembrei lá no início da igreja, quando Jesus subiu ao céu, que foi dada uma ordem para a igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eles se esconderam dentro de suas casas porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo que Jesus foi crucificado, como que se dissesse, o próximo seremos nós. E Deus permitiu vir uma perseguição sobre aquele povo que tirou eles de suas casas e eles tiveram cada um ir para um caminho, fugir. E dessa maneira o evangelho foi divulgado. E graças a Deus chegou até nós. E hoje, eu pensando a situação que nós estamos vivendo, eu vejo que parece que nós estamos dentro de 4 paredes, fazendo nossos cultos, né? Nos satisfazendo com os nossos cultos, porque o culto muitas vezes tinha que ser conforme a gente gosta, não conforme Deus queira. Parece que a gente estava, né, até com essa exigência. Se não for o pregador que eu quero, eu não vou. Se não é quem canta que eu quero, eu não vou, né? Então, não sei se o culto estava sendo para Deus ou para nós. E eu vejo que parece que Deus permitiu tudo isso acontecer e nós, cada um, hoje estamos dentro de nossas casas. Mas eu falo para vocês, eu nunca vi, em toda a minha vida, eu estou com 60 anos, como o evangelho tem sido divulgado através da internet, através de meios de comunicação, como a palavra de Deus tem chegado a lares que nunca chegaram antes. Então, Deus sabe todas as coisas, nós não entendemos às vezes a situação, mas Deus tem um fim proveitoso. Até esse momento, que é momento de Páscoa, que a gente vê as propagandas, as coisas, tudo coelhinho, tem sido divulgado, né, que Jesus morreu, ressuscitou e um dia voltará, que Jesus é a verdadeira Páscoa, como nunca antes eu vi. Então eu creio que o Senhor está dando uma oportunidade de nós, né, obedecermos o ID. Né, está chegando em lugares que não chegariam de outra maneira. O evangelho está sendo propagado. Que bênção, né? Aqui tem uma parte que fala assim, Jesus sofreu afrontas, foi humilhado, injustiçado, escarnecido, moralmente agredido para trazer perdão e vida eterna para o homem. Jesus sofreu por amor a nós. O verdadeiro cristão deve sentir o amor de Jesus de modo profundo, entender esse sacrifício, a fim de que nada desta vida tenha força suficiente para separá-lo do amor de Deus. Amém? Isso está em Romanos 8:35. 2.1.3. Os males naturais. Como qualquer pessoa, o crente pode sofrer em consequência de fenômenos da natureza, como enchentes, desabamentos, terremotos, chuvas torrenciais, erosões, maremotos, dentre outros. Tudo o que acontece ao ímpio também acontece ao cristão. Leiam Provérbios 11:31. Como eu falei no começo, o sol nasce para todos. Mesmo sendo sujeito a tal situação, o cristão deve estar ciente que Deus não o desamparou. Haverá o tempo de refrigério, de vitória, o momento de cantar agradecendo ao Senhor as bênçãos alcançadas. Então, Ele está no controle. E Ele está na tempestade conosco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, mesmo diante da adversidade, nós temos a certeza que o Senhor está conosco. E isso nos dá força para continuar. A própria palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, né? É a nossa força. Força para continuar sabendo que nós seremos mais do que vencedores em Cristo. Ponto 3. Como alcançar vitórias? Para que as aflições terminem em vitória, é necessário que o crente esteja seguro em relação às verdades. As verdades da palavra de Deus, da Bíblia, não a nossa verdade, não a verdade do sistema. Que são imprescindíveis em nossas vidas, como foram na vida dos heróis da fé, em particular na do apóstolo Paulo. Foi ele quem deixou uma palavra de ânimo para encorajar os que estão quase sucumbindo em meio à adversidade.
O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. É importante afirmar que é todas as necessidades, não que eu quero, aquilo que eu necessito. Ponto 3, né? Ponto 1. A certeza de que o Senhor é o seu Deus. É necessário entender que existia entre o apóstolo Paulo e o Senhor um relacionamento especial, pessoal e familiar. O meu Deus. Ele não fala de uma pessoa distante, que faz uma visita esporádica, ou que se lembra de vez em quando do amigo. A expressão usada por Paulo indica aproximação. Ou seja, Deus estava perto dele em todos os momentos. Isso gera uma grande confiança. Esse é o primeiro passo para a vitória. Então aqui, quando Paulo fala o meu Deus, isso revela relacionamento com Deus, intimidade com Deus. O meu Deus fala um relacionamento pessoal, especial, familiar. Porque Deus é o nosso Pai, né? Então, o meu Deus, relacionamento, como eu disse, de intimidade. Não é um Deus que quando eu estou com problema eu procuro. Mas é um Deus que está comigo na hora da aflição, na hora da alegria, na hora da dor, na hora do nascimento, na hora da morte. Ele está conosco. Ele é o nosso Deus. O mesmo Deus Todo-Poderoso que proporcionou vitórias ao apóstolo Paulo também concederá a vitória hoje àqueles que confiam nele. É preciso confiar. Se eu não confio, como que eu vou entregar o meu problema para o Senhor? Como é que eu vou entregar minha carga ao Senhor? Tal comunhão traz tranquilidade e esperança ao crente aflito. Então essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento que nós temos com Deus, traz paz. É como um bálsamo, né? Que mesmo com a adversidade, a gente pode colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir. Isso faz, né, quando nós temos intimidade com Deus, relacionamento verdadeiro com Deus. 3.2. Reconhecer o poderio de Deus. Não existe nada impossível e muito menos difícil para Deus, pois Ele é o Todo-Poderoso, soberano. É o Criador dos céus e da terra. O poderio, as riquezas, as possibilidades dele são imensuráveis. Deus é conhecido como o Jeová Jireh, que significa o Deus que provê. Portanto, ele é extremamente rico e pode suprir todas as nossas necessidades, todas as necessidades do seu povo. Eu sempre gosto de mencionar aqui quando fala todas as necessidades, porque muitas vezes quando fala necessidade a gente pensa no material só. Mas aqui quando fala todas, está falando nossas necessidades emocionais, materiais, espirituais, de relacionamentos. Deus nos quer num todo, não é pela metade. E Ele quer suprir todas as necessidades. Ele tem interesse, né, em suprir essas necessidades. Por que então desesperar na hora da dificuldade? Sabia que o Deus Todo-Poderoso está ao lado daquele que o teme? Está ao lado daquele que o teme, aquele que o reverencia, que o adora. Davi declarou sobre ele, porque tu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Reconhecer o senhorio do Senhor sobre nossas vidas, a soberania de Deus, né? Então, é bom a gente saber isso, né? 3.1.3. A vitória do cristão não é pequena. O apóstolo Paulo diz, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. A palavra glória significa preciosidade, abundância. O nosso Deus não é um Deus econômico, né? Ele não nos ama por metade, ele ama. Uma palavra completa do amor, vamos lá para Coríntios, né? 13. Palavra completa, o amor que tudo suporta, né? Que tudo espera. Então, esse é o amor de Deus. Deus não é como um homem que ajuda regateando, fazendo economia. Esse eu devo ajudar, esse não, né? Ah, vou dar um pouco agora porque senão vai ficar abusado. A gente tem os nossos, né, critérios que não vêm de Deus muitas vezes.
Então, ele não faz esse regateamento, fazendo economia de maneira ilimitada, medíocre. O Senhor sempre oferece aos seus servos mais do que eles esperam, mais do que pedimos e esperamos. A vitória do cristão não traz benefício apenas para eles, não somente para mim que ganhei essa vitória, mas outros participam dela também. Quando Deus ouve uma oração nossa e responde, outros são beneficiados por isso. Eu estou vivendo isso agora. É lindo isso. Muitos cristãos perdem a vitória porque fixam o olhar, o pensamento e a expectativa somente na luta. Então se torna muito maior a batalha, né? Lembram de Pedro, quando estava ali naquele mar revolto, né? Jesus ali no barco, né? Lembram quando eles viram, Jesus vindo, andando sobre aquele mar, e Pedro, como sempre, audacioso, disse, eu também quero andar, e foi, né, em direção a Jesus, andando, mas quando ele olhou para aquelas ondas e deixou de olhar para Jesus, Pedro afundou. Então nós não temos que olhar para o problema, temos que olhar para Jesus. Mas a palavra de Deus diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor avorará contra ele e a sua bandeira. Tá? Então nós precisamos manter a fé. A palavra de Deus diz que a nossa fé pode ser tamanho de um grão de mostarda, pequenininha. Quem conhece o grão de mostarda sabe. Mas ela diz que se a gente ter essa fé e dizer para um monte vai, para outro local, esse monte vai. Um monte de preocupações, um monte de angústia, um monte de medo, tantos montes que estão em frente a nós, né? Pense em uma terrível enchente, isso implica uma forte correnteza. Imagine que de repente surge um paredão interceptando-a, fazendo-a retroceder. O cristão não deve fixar o olhar na correnteza nem no volume de água que representam a luta. Antes deve compreender que esse paredão é a bandeira que o Espírito Santo coloca para deslocar a fúria do inimigo. Quando a sua fé está firme em Cristo, as lutas se tornam pequenas. Por quê? O meu Deus é maior do que qualquer tribulação, do que qualquer problema. O nosso Deus é maior. E se Ele está no controle, tudo vai bem. Se eu estou num barco com Cristo, tudo vai bem. 3.4. O segredo da vitória está na fidelidade do cristão. Né? É necessário crer, é necessário ser fiel. Eu lembro a irmã Zenaide cantando. As necessidades do cristão são supridas em glória por Cristo Jesus. Existe uma reciprocidade entre Jesus e seus servos. Uma troca, né? Ele mesmo afirmou, se vós estiverdes em mim, estamos em Cristo, e as minhas palavras estiverem em vós, estamos guardando a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele? Pedireis tudo o que quiseste e vos será feito. Esse é o grande segredo. Por que se nós pedimos tudo o que queremos será feito? Porque se eu estou em Cristo, a palavra de Deus está em mim. Eu leio a palavra, eu estudo a palavra. Eu vou querer que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E quando eu pedir, eu vou pedir de acordo com a palavra. Então, se está de acordo com a palavra, Deus é fiel. Amém? A fidelidade do cristão deve ser constante. Precisa ser inabalável em todo o tempo e a cada dia. Mesmo que tudo esteja escuro, como se o crente estivesse num túnel e não pudesse enxergar a saída, mesmo que a dificuldade pareça intransponível, o crente deve permanecer fiel. Não importa o tamanho do problema. 3.4.1 Em lugar de murmuração e medo, o louvor. Amados, nós precisamos ter o louvor em nossos lábios. O que é que nós estamos falando? Porque o que nós falamos vem do que está dentro do nosso coração. Às vezes a murmuração, ela tem mais lugar do que o louvor, do que a gratidão em nossos lábios. O crente que é fiel ao Senhor sente prazer em louvá-lo, como disse o salmista. É bom cantar louvores ao nosso Deus. É bom cantar louvores ao nosso Deus.
Isso é agradável, decoroso. Decoroso é o louvor. Então, não importa a situação, nós precisamos estar louvando ao Senhor. E o louvor, vocês lembram ali de Saul, Davi, quando Saul estava com aquele espírito, né, o inimigo ali perturbando a ele, Davi louvava e Saul se acalmava. O louvor acalma a situação. O louvor acalma a tempestade. Então pense, não murmure, adore, né? Seja um adorador realmente que adore em espírito e em verdade. O louvor faz bem à alma e ao espírito, traz alegria, paz e tranquilidade interior, ao contrário da murmuração que excita ira e adoece. O medo em excesso, por sua vez, traz descontrole emocional e insegurança. Não estou dizendo que a gente não tem que ter prudência, cuidado, né? O louvor do crente em meio à tribulação confunde o descrente e afugenta Satanás. Como que ele confunde? Você imagina uma situação assim, eu ou você, nesse momento. Você e seu colega de trabalho, os dois perdem o emprego. E ele está ali chorando, é normal, preocupado, é normal, até nós podemos ficar, mas você está cantando, eu confio no Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da tribulação, e você está louvando a Deus, está citando a palavra. Quem não confia em Deus e não conhece a Deus pode dizer, esse cara está doido, pirou, né? Surtou, olha a situação que estão passando e ele está cantando, né? De confundir, confunde mesmo. O amor é insondável. O crente é vitorioso em todas as coisas por aquele que o amou. Cristo, né, nos amou. E no final, o cristão é mais do que vencedor, pois não espera em Cristo só nessa vida, mas sua esperança e vitória estão na vida eterna com o seu Salvador. Amados, essa vida que nós estamos vivendo aqui é passageira. É como um sopro. Quantos nesse período agora partiram? Quantos? Eu nem sei mais qual é a conta. Só com o coronavírus, fora outras, né, doenças ou acidentes. Estamos preparados para nos encontrar com o nosso Deus? Estamos nos preparando para esse encontro? 3.4.2 Crente convicto é crente vitorioso. O cristão deve estar com a sua fé firmada em Cristo, não em outra coisa. Não na economia, não na minha coragem. Mesmo que eles sobrevenham, né? Mesmo que sobre ele sobrevenham as piores lutas nesta vida, os terríveis ataques provocados pelo servo do mal não poderão separar o crente do seu amor por Jesus. Nada me vai separar do amor de Deus. Não foi ele que nós falamos? Quem vai me separar, né? Quem? A morte, a dor, a aflição? Nada. Existe uma certeza inexplicável no coração do servo do Senhor, e essa certeza está baseada na prova do amor que Jesus deu ao entregar-se àqueles, através daquele, né, ato horrendo, sofrimento que culminou em sua condenação e, por fim, com sua morte na cruz. Né? Jesus morreu ali na cruz a nossa morte para que nós venhamos ter vida. A morte de Jesus nos trouxe vida, e isso foi por amor. Conclusão. A vida do cristão é constantemente desafiada pelas ciladas do maligno, que procura por todos os meios embaraçar os passos dos servos de Deus. Amados, nós precisamos entender que o inimigo, o diabo, não é só ele que é nosso inimigo. Muitas vezes nós somos inimigos de Deus por quando nós não queremos obedecer a Deus, quando nós não queremos nos render a Deus. Então nós nos tornamos inimigos. Muitas vezes nós temos que lutar contra aquele inimigo que está lá dentro de nós, que é a nossa razão, o nosso achismo. Nós precisamos, como Paulo diz, nos esvaziar de tudo isso. Muitas vezes é a consequência de coisas que eu pratiquei. Às vezes a gente bota toda a culpa no diabo, né? Não é. Mas o inimigo está sempre assim, ele está procurando uma brecha. Você deu uma brecha, ele pá, né? Você abriu a porta, ele entrou. Amados, ó, aqui fala, né? Por todos os meios embaraçar os passos do servo de Deus. Isso é o que o inimigo tenta fazer. Então não dê brecha. Desanimando, enganando, desestimulando e criando situações difíceis. Ele veio para isso mesmo. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não é matar a nossa esperança, a nossa fé,
roubar a alegria do nosso coração, né? A nossa comunhão com Deus, com o nosso irmão. Porém, nada dessas coisas poderá roubar a fé do servo de Deus. Os desafios devem ser encarados com resistência e com confiança na palavra de Deus. De novo, a palavra de Deus. É ali que nós vamos ver qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Cada cristão seja, pois, um soldado valente, destemido, confiante no Espírito Santo, que arvorará a sua bandeira protetora e dará condições para o servo de Deus vencer o mal. Amém? Leia o Salmo 116, leia o Salmo 139, ore em cima desse salmo e seja confiante, valente, destemido. O Senhor guerreia nossas guerras. Ele está conosco. Nada, nenhuma investida do inimigo pode nos derrubar. Então, que Deus te abençoe, né? Que Deus te dê um domingo maravilhoso. Louve, adore, agradeça a Deus, né? Porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele vive e por isso nós podemos crer no amanhã. Amém? Não perca, daqui a pouco já estamos iniciando o culto de adoração a Deus. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos, tenham um muito bom dia. Louvado sea Deus por este novo dia, por el don da vida que nos entregou hoje para poder disfrutar de todos los acontecimientos tan importantes como el de hoy, la resurrección de Jesús. Qué bênção, qué cosa tan maravillosa que todos nos podemos estar hoy aquí reunidos a través de este medio para poder louvar, cultuar a Deus. Qué bom, qué bendición que es poder reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Ese sacrificio tan grande que Deus fez a través de Él, y Él permitiendo ser crucificado en la cruz, esmagado hasta la muerte para remisión de nuestros pecados. ¿Cómo no tener alegría, gozo en este día? Que Dios continúe dándonos gracia, ayudándonos en nuestra credibilidad y fortaleciéndonos en nuestra fe. Eu vou ler um verso muito conhecido por muitas pessoas neste mundo, el cual se encontra en Isaías 9:6. Y la palabra de Dios dice así: porque un menino nos nació, un filho se nos dio, o gobierno está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Y aquí el profeta Isaías se está refiriendo a Jesús. Qué bênção que Él nació, creció y murió para que todos nos podamos ser perdoados por nuestros pecados y de esa forma poder alcanzar la vida eterna. Queridos, un buen domingo, una boa
Pascua abençoados por el Señor. En el nombre del Padre, del Filho, del Espíritu Santo. Amén. Não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Isso. Coreografia. Ó. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver Pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento e adore a Ele. Lembre-se que nos braços dele é o nosso descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor,
teus braços é o meu descanso. Declare: em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nunca deixará. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Os braços do Pai é o nosso descanso. Somente nos braços dele. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique e tenha um ótimo e abençoado domingo na presença do Pai. Deus os abençoe. Amém e amém. Bom dia, amados, graça e paz. Estamos comemorando a Páscoa, né? E eu creio que é uma Páscoa muito diferente das Páscoas dos anos anteriores. E eu creio que precisamos guardar as lembranças desta Páscoa. O Senhor tem falado com cada um de nós. Estamos vivendo a verdadeira Páscoa. Estamos sendo alimentados da palavra em nossas casas, com nossos filhos. Tem sido um tempo, né? Eu penso de aproximação mais de Deus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Êxodo 12, do verso 1 ao 12. Vamos ler? Êxodo 12, do verso 1 ao 12. Fala o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em quem o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça, as pernas e as fissuras. Nada deixarei dele
até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos, cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Aqui está falando da Páscoa, a primeira Páscoa lá, né? Quando o povo de Israel estava como escravo no Egito. Esse contexto todo dessa história aconteceu no Egito. O povo de Israel, como eu já falei, estava escravizado ali por Faraó. O povo de Israel, ele passou em torno de 430 anos de servidão no Egito. E Deus decidiu libertá-lo dessa escravidão. Deus tinha uma promessa para eles. Eles estavam ali por desobediência. Não era isso que Deus tinha, né, preparado para eles. Então Deus escolheu, separou Moisés como líder, né? E quando eu estava meditando nisso e vi que Deus separou Moisés como líder, eu lembro lá quando Moisés nasceu, e também teve uma ordem, né, de Faraó, para que todos os meninos hebreus, quando eu falo hebreus ou israelitas, são a mesma coisa, tá? Que todos os meninos hebreus fossem mortos logo após, né, o parto, porque Faraó estava temendo o crescimento do povo de Israel. E a mãe de Moisés preparou um cestinho todo bonitinho, passou betume, colocou Moisés ali dentro e lançou nas águas do Nilo, esperando que alguém o pegasse, visse aquele menino lindo e o criasse como filho. E foi exatamente o que aconteceu. A filha de Faraó pegou aquela criança, se encantou pelaquela criança e criou como filho, como príncipe do Egito. Aí eu volto lá para Noé, que também, quando Deus deu as ordens para Noé para construir a arca, falando de tudo que aconteceria, que viria um dilúvio, Noé também preparou toda aquela arca e passou betume, toda aquela arca, né? E quando veio o dilúvio, Noé foi salvo das águas do dilúvio, assim como Moisés foi salvo das águas do Nilo. E eu pensava, Senhor, esse betume, o que é que pode significar para nós? Nós estamos falando da Páscoa e um sangue de Cristo foi derramado para nos dar vida. Então eu sempre lembro dos meus pais, quando pequena, que quando a gente saía, né, eu te cubro com o sangue de Cristo. Eu acho que é o sangue de Cristo, né, que nós precisamos estar cobertos para sermos livres, né, de todas essas artimanhas, de tudo que pode vir contra nós. E Moisés, em obediência ao chamado de Deus, voltando a Moisés, né? Moisés compareceu perante Faraó e transmitiu a ordem que Deus tinha dado para ele. Moisés, primeiro, ele relutou um pouco com Deus, porque ele não se via capacitado para isso. Como que ele chegaria até Faraó se ele achava que ele tinha, né, o falar meio pesado, alguma dificuldade para se expressar? Mas foi ele que Deus escolheu. E Deus capacita quem ele escolhe. E a ordem que Deus deu ali, que queria, né, que Moisés levasse até Faraó, era: deixa ir o meu povo. Deus queria que o povo saísse e fosse, né, no deserto sacrificar o Senhor, celebrar o Senhor. E se nós vamos estudar todo o êxodo, né, aqui, a gente vai ver, a história vai mostrar a dureza de coração de Faraó. Mesmo diante das pragas, né, como julgamento contra o Egito, Faraó resistia. Vocês já devem ter visto essa história, ouvido através de filme, né, ou mesmo na ministração, sobre as pragas que foram lançadas sobre o Egito. E Faraó, ele resistia. Faraó tentava negociar com Moisés em relação de quem poderia ir adorar a Deus, celebrar, oferecer sacrifício. Mas Moisés dá uma resposta a Faraó. Está em Êxodo, vamos lá, Êxodo 10, 8, 9. Vamos ver o que é que diz, né? Êxodo 10, 8 e 9. Vamos lá, a Bíblia. Fala o seguinte: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus, porém,
quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com nossos rebanhos, e com nossos gado, havemos de ir, portanto, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Então, é interessante que ele tentou negociar. E Deus não quer que celebramos ou adoramos a Ele. Ele quer que nós, de qualquer maneira, ou pela metade, Ele quer que nós celebramos a Ele, adoramos a Ele, com todo o nosso ser, com a nossa família, com nossos bens. E muitas vezes até nós tentamos negociar com Deus essa situação. Tentamos negociar o tempo, a hora que eu devo ir na igreja, quando que eu devo, a hora que eu devo orar, a hora... Nós tudo fizemos, né? Uma negociação. E Deus está querendo de nós assim, uma entrega por inteiro. E Faraó, ele mostrou isso, ele tentou negociar. Mas Moisés foi firme, não, iremos todos. Como Josué falou lá no final, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então vamos servir com a nossa casa, com nossos bens, com a nossa alegria, com a nossa força, né? E Faraó, ele chega um determinado momento que ele começa, né, a dizer, deixar o povo ir. Diante daquela ameaça que ele vê as pragas, né, se concretizando, ele deixa o povo ir, mas logo em seguida ele volta atrás. Assim que a praga cessa, ele volta atrás. Até que chegou a 10ª praga. Deus enviou um anjo destruidor para eliminar todo o primogênito, desde o homem até o animal. Foi o que nós lemos ali, né, em Êxodo 12:12, né? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Sabemos que os israelitas também habitavam no Egito. E Deus deu um escape aos hebreus. Deu uma ordem específica ao povo de Israel, ao povo hebreu. É bom observar que a obediência a essa ordem traria proteção divina para cada família, a proteção do luto, da dor, né? Imagina o nosso primogênito sendo morto, isso traria muita dor, luto. Cada família tinha que tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia. Deus falou qual seria o dia, Deus deu todos os detalhes a serem seguidos. Deus dá, através da palavra dele, através da Bíblia Sagrada, Deus nos dá os detalhes, como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos seguir a Deus, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Deus não nos lança assim à toa para adivinhar como devemos fazer. Nós temos todas as instruções. E ali fala que o sangue desse cordeiro, eles deveriam aspergir, passar nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa. O anjo passaria por cima daquelas casas e a marca do sangue do cordeiro deveria estar lá. Isso pouparia aquela casa da morte do seu primogênito. O termo Páscoa em hebraico significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Com a marca do cordeiro, os hebreus foram protegidos. Com isso, Deus queria ensinar a seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-os lá para frente, o advento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está lá em João 1:29. Vamos ler o que diz lá João 1:29? João 1:29. Olha o que é que diz. Vamos procurar em nossa Bíblia. Está sendo tudo ao vivo, né? Estamos procurando, você também. Então, João 1:29 fala o seguinte. Deixa eu encontrar aqui. Fala assim. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo apontava para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Naquela noite, os hebreus deveriam estar preparados, olha que interessante, para viajar, para partir. Deus deu as ordens a serem seguidas. Eles precisavam estarem prontos para partir. Amados, isso me leva a crer
Não, e é verdade, não é só crer, isso é o certo. Que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Redentor de nossa vida, e temos a marca do sangue do Cristo em nossa vida, precisamos estar prontos para partir, preparados. A hora nem um dia ninguém sabe, mas um dia nos encontraremos face a face com o nosso Salvador. A marca do sangue do Cordeiro derramado ali na cruz, que nos livra da escravidão do pecado, precisa estar em nossas vidas. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, a vida do cristão é aquela vida que ele tem que estar sempre preparado. Lembra a parábola das 10 virgens? Sempre com azeite em suas vasilhas. Não é hoje estou, amanhã não estou. Sempre. Prontos para a partida. A última ceia de Jesus, que Jesus participou ali com seus discípulos antes de ser levado à morte, foi uma refeição também de Páscoa. Se você quiser, depois você lê ali em Mateus 26, 1 e 2. Né? Eu até vou ler. Vamos abrir Mateus, né? Eu gosto, né, de estar Mateus 26, 1, 2. Fala o seguinte: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos, porque ele estava ensinando, né, os discípulos antes disso: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O Filho do Homem, Jesus. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa como Cordeiro Pascual, que liberta da escravidão do pecado e da morte eterna todo aquele que nele crê. Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia e voltará um dia para nos levar. Por isso que nós precisamos estar pronto para partir. O mesmo que aconteceu lá com Israel. Deus não está morto. Ele vive. Jesus, o Filho de Deus. Jesus é Deus. Então, amados, pense bem nessa palavra. Precisamos estar prontos. Precisamos crer e obedecer aos ensinamentos, né? Os ensinamentos que Ele nos deixou, que Jesus nos deixou, que a palavra de Deus nos deixa. Através da palavra de Deus, nós temos todas as regras, todos os ensinamentos que precisam ser seguidos. E todos têm acesso a esses ensinamentos. Precisamos abandonar o pecado, tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele tem para nós uma nova vida, Ele tem para mim e para você uma nova vida, longe da escravidão do pecado. Deus tirou os hebreus do Egito não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele os amou, porque Ele é fiel ao seu conserto, às suas promessas. A palavra de Deus é fiel. E se você observar a palavra de Deus, você vai ver que todas as profecias estão se cumprindo muito rápido. Semelhantemente hoje, amados, a salvação que recebemos de Cristo, eu e você, nos é dada através da maravilhosa graça de Deus. Favor imerecido. Nós não merecemos, nós não somos bobinhos ou bonzinhos, como a gente às vezes acha que somos muito melhor do que o outro. Não, é graça imerecida. Mas Ele nos amou, Ele te ama, Ele me ama. Depois você leia Efésios 2:8, Ele nos amou. O Cordeiro Pascual era um sacrifício que serviu de substituto do primogênito dos hebreus. O derramamento do sangue de Jesus na cruz foi um sacrifício por mim e por você, a fim de nos salvar da ira de Deus contra o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. É isso que a palavra de Deus fala. Ele levou lá na cruz todos os nossos pecados, iniquidades, e nos ofereceu uma nova vida, vida em abundância. Jesus morreu em nosso lugar, Ele morreu em meu lugar, em seu lugar. Ele nos substituiu ali naquela cruz. Ele é a verdadeira Páscoa, a Páscoa que nos traz vida. Hoje nós temos a salvação mediante o sangue de Cristo Jesus. É necessário fé, é necessário obediência. Vamos ler Romanos 1, 4, 6? Vamos lá para Romanos, capítulo 1, do verso 4 ao 6. Olha o que é que diz. Romanos 1, do versículo 4 ao 6. E foi designado Filho de Deus com poder
segundo o Espírito de santidade para a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentis, para a obediência em fé. Então nós precisamos obedecer. Ele nos amou, ele nos ama. O Cordeiro Pascual era um sacrifício que serviu de substituto, como eu falei, né? Então ele substituiu nós ali naquela cruz. Ele nos amou. Nós somos chamados para sermos seguidores de Jesus Cristo, pertencemos ao seu reino. Somos chamados da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Hoje eu tenho liberdade de dizer não para aquilo que é pecado, aquilo que vai me trazer consequência. Como eu tenho liberdade de dizer sim, eu quero adorar a Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero aceitar Jesus. Fomos chamados da morte para a vida eterna. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Somos povo exclusivo seu. Se você, amado, que está lendo ou está vendo, né, nesse momento, assim, essa ministração, ou você que está lendo a Bíblia e às vezes não está entendendo, ou às vezes está em dúvida, eu vou dizer uma coisa para você. Se você ainda não teve aquele encontro verdadeiro com Jesus, mesmo que você vá na igreja, mesmo que você estude a palavra, essa é a hora. Ele está nos convidando, ele convida, ele quer entrar no seu coração, ele quer fazer morada em seu coração, ele quer perdoar os seus pecados. Amados, não deixa para depois. Como eu falei anteriormente, a palavra do Senhor está se cumprindo. Aquele que conhece a palavra, aquele que procura ler a palavra, ouvir a palavra, está vendo como ela está se cumprindo. E Jesus tem feito o convite para todos nós. Ele está dizendo, filho meu, vem. Ele quer nos livrar da condenação. Ele quer nos livrar da morte eterna, para que tenhamos uma vida eterna com Ele. Então não deixe para depois. Não deixe para amanhã, não deixe para depois que tudo isso passar. A hora é hoje, é agora. Aceite a Jesus, convide Jesus para entrar dentro do seu coração. Você fala com Jesus como se estivesse falando com o melhor amigo. Jesus, eu quero entregar meu coração a Ti. Eu quero entregar minha vida a Ti. Entra no meu coração, faz morada em meu coração. É simples, não precisa nenhum ritual. Né? Ele quer livrar desse pecado, da escravidão do pecado. E eu convido você, comece a ler a Bíblia, fale com Jesus como se você estivesse falando com o melhor amigo. Entrega a Ele todas as suas dúvidas, todas as suas angústias e incertezas. Fala para Jesus assim, eu não estou entendendo, eu tenho dúvida. Isso está me trazendo confusão, que Ele, através do Espírito Santo, porque a partir do momento que você convida Ele para entrar no seu coração, o Espírito Santo faz morada em seu coração, então através do Espírito Santo Ele vai esclarecer tudo para você. Ele vai, como eu disse, Deus é um Deus didático, Ele vai lhe ensinar, vai lhe mostrar. É tão simples, basta nós aceitarmos, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele morreu por você. Deus os abençoe, amados. Que todos tenham um final de Páscoa muito feliz, cobertos pelo sangue de Cristo, cobertos pelo sangue de Jesus vertido lá na cruz por mim e por você. Vamos aproveitar esse tempo para louvar, ter um coração grato, né? Louvar o Cristo que venceu. E sabemos que com Ele nós somos mais que vencedores. E lembre, um dia Ele voltará para buscar eu e você. Deus abençoe.